Olá, estamos de volta com o nosso Kabbalah de Shabbat. Aqui hoje direto, deixa eu arrumar aqui. Direto de Lages, o nosso pessoal aqui, que sempre está ao vivo conosco, e hoje está aqui ao vivo e a cores, aqui dá para tocar as pessoas, tudo. E espero que tenha melhorado aí a qualidade da transmissão. E qualquer coisa vai mandando aí um recadinho. Você fica no monitoramento para mim das pessoas aí. A internet da minha usa também a internet. Ok, vamos lá. Vamos lá, pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho. Então, só pedir que o pessoal está transmitindo aqui. Então, quero que vocês abram comigo em Isaías 53. Eu quero trabalhar um assunto que ontem deu bastante discussão lá no nosso grupo. E uma boa discussão, na verdade. Uma ótima discussão. Que é: quem é o personagem citado em Isaías 53, afinal de contas? Quem é o personagem citado em Isaías 53? Bom, antes da gente dar nome aos bois, eu quero saber o seguinte: esse personagem, ele seria o Mashiach? Essa é a pergunta. A pergunta aqui é: esse personagem é o Mashiach ou esse personagem é Israel? Então a gente pergunta. Todo mundo fala que é o Messias. No cristianismo a gente ouve falar que é o Messias. O Roma crê no Messias. Nós que cremos no Mashiach, em que cremos? E há uma outra defesa, vamos dizer assim, de algumas pessoas que gostam de dizer que não tem nada a ver com Mashiach, e sim tem a ver com o povo judeu. O povo de Israel é quem está metaforizado ali. Afinal de contas, o povo de Israel também sofreu, também foi perseguido, e então é ele que está aqui. Bom, eu quero então me debruçar um pouquinho sobre esse texto. O pessoal está falando aqui. O pessoal aqui falou: Baruch Hashem, deu certo, bendito seja ele por sua misericórdia, Shabbat Shalom, amém, Beshem Yeshua Hamashia, não sei o que, que mais? Amém, ok. Agora deixa eu baixar aqui, senão o pessoal não deixa. Pronto, acabou. Chega, melhorou. Baruch Hashem. Ok, então tá vendo? Lages também dá pra fazer uma Carrabina Machia ao vivo também. O pessoal aqui já tava achando ruim, já tava, né? Poxa, mas só vim aqui pra passar vergonha, né? Não, deu certo. Deu certo, Deus se Baruch Hashem, né? Então tá, vamos lá. Quem é o personagem registrado em Isaías 56? Isaías 56, e aqui hoje eu tô 53. Eu falei 56 o tempo todo? O tempo todo? Não. Só agora. Ok. Eu falei 53. Capítulo 53 de Isaías tem 12 versos. São os 12 versos, um dos 12 versos mais famosos da Bíblia. E segundo o que se você tem uma Bíblia judaica aí, a Bíblia hebraica, aquela verdinha, não tem, né? Não essa. Bíblia hebraica, não tem, né? Só de Jerusalém. Estou aqui com a Bíblia de Jerusalém,
Temos aqui outras Bíblias, aqui a Bíblia Judaica completa. Não gosto. Não gosto. E o Judaica completa é paráfrase, não é tradução. Não tem problema. Não, eu também não gosto daquela verde também. Mas é só para pegar, porque lá eu quero discutir aqueles parênteses que são colocados ali. Quero discutir aqueles parênteses. Tá bom? Para que você que está meio desambientado, não sabe do que a gente está falando, eu vou fazer uma explicação aqui. Bom, Isaías 53 é o texto que fala, o famoso texto do servo sofredor, do martírio do Machia, do martírio do Machia como alguém sofredores, o homem de dores, aquele que olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos e tudo mais. Bom, esse texto é um texto que gerou muita polêmica dentro do judaísmo durante muito tempo, principalmente depois que a Bíblia se popularizou grandemente, tá? E esse texto é um texto muito forte, porque ele tem muito a ver com aquilo que ocorreu com o Rav Yeshua há 2000 anos. Então a tamanha semelhança do que está registrado aqui com o evento histórico do martírio do Rav Yeshua fez com que, com o tempo, esse texto tornasse-se um texto incômodo dentro do judaísmo rabínico, que não acredita no Rav Yeshua como Mashiach. Eu queria pedir que eu acho que talvez tenha que tirar, porque eu acho que o barulho vai fazer barulho no microfone, né? Vamos ter que aguentar um pouquinho o calor aqui. Ok? Bom, e hoje você encontra na internet pessoas que afirmam, rabinos sérios, que afirmam que esse texto, na verdade, não se refere a Mashiach. Se refere ao povo de Israel. Que o povo de Israel é quem está sendo descrito aqui, e usa-se do fato do povo de Israel ser um povo sofredor, ser um povo perseguido, ser um povo que sofreu muito. E aí nós temos o evento do Holocausto. O nome Holocausto significa o quê? Sacrifício, né? Então, tudo isso dá uma conotação de que pode sim que esse texto se refira ao povo judeu. Bom, é o que nós vamos ver. Uma afirmação temerosa é dizer que o judaísmo considera esse texto referente a Israel. É uma acusação temerária, é uma afirmação temerária. Por quê? Primeiro porque é errado a gente dizer que o judaísmo pensa assim. É muito difícil você dizer alguma coisa que o judaísmo pensa assim. Não existe isso. Existe. Aquele rabino pensa assim. Aquele segmento judaico pensa assim. A opinião daquele rabino diz isso. Rashi, um dos maiores comentaristas da Torá, em várias vezes discorda de Maimônides, outro grande erudito judeu do século XII, e discordam assim veementemente na sua interpretação bíblica, tá? Que por vezes também é discordado de Narmânides, de Ibn Ezra, de Isaac Abravanel, todos comentaristas da Torá, e que você encontra aí no Tanar, comentado por esses grandes sábios em várias edições. Bom, e aí você tem ainda o Talmud, que vez ou outra também faz uma citação bíblica, vez ou outra também se presta a interpretar determinados textos. Então, dizer que o judaísmo tem uma definição oficial sobre esse texto é mentira. Não tem. Existe sim tentativas de, em alguns momentos, descontextualizar esse texto aqui, porque é um texto forte, um texto que amplamente é utilizado para o Mashiach, e que é um texto desconfortável aqui dentro, tá? Então nós vamos ler o texto. Vamos ler o texto aqui, certinho.
os 12 capítulos, os 12 versículos do texto. E vamos ver outros textos. Tá? E depois eu quero, então, ler com vocês o que os nossos sábios dizem, sábios do Talmud, sábios comentaristas da Torá, dizem sobre esse texto verdadeiramente. Tá? E qual a diferença entre o que eles diziam antes e o que muitos dizem hoje, e por que dizem hoje isso que dizem. Tá? Vamos ler então aqui em português mesmo a princípio. Vamos lá. Daí é 53, capítulo 53, verso 1. Passuco 1. Quem creu naquilo que ouvimos, ou quem revelou o braço do Eterno? Tá, é uma primeira tradução errada, que graças a Deus não está aqui nessa versão da Bíblia, mas que está na maioria de vocês, que é: quem creu na nossa pregação. A nossa pregação. A palavra lá não é pregação. Tá? A palavra lá não é quem creu naquilo que ouvimos. Quem creu naquilo que ouvimos. Já joga. O sujeito está completamente invertido. Tá? A palavra em hebraico, eu coloquei lá ontem no grupo a palavra em hebraico. Não tem um Tanar aí. Vamos ver aqui no Tanar. A palavra em hebraico, ela realmente não significa pregação. Tá? Não significa pregação. Significa aquilo que ouvimos. Vocês vão facilmente, vocês vão chegar à mesma conclusão que eu. Não está tão difícil assim, não precisa ser nenhum expert em hebraico para identificar isso aí. Aqui. Não, mas eu quero em hebraico, né? Não, deixa eu... Ok, capítulo 53. Ok. Não aumentar muito, dificuldade de ler, mas vamos lá. Miramin. Miramin é Yamin. O que é Yamin? Anima Amin. Eu creio. Então, Mi é quem, tá? Miramin, quem creu. Quem creu. Lishma Atenu. Lishma Atenu. Lishma, Shema, ouve. Não, Mi Amin Lishma Atenu. Quem ouviu aqui, quem acreditou naquilo que ouvimos. Quem acreditou naquilo que ouvimos. Então, em hebraico, realmente tem nada a ver com pregação. As Ferreiras de Almeida que traduzem quem acreditou na nossa pregação, errado. Tradução errada. Quem acreditou? Rapaz, eu fico espantado com essa. Paz do céu. Essa Bíblia aí chamada judaica, né? Que não fez nenhuma tradução de fato. Não estou falando da Bíblia hebraica, da Bíblia judaica. Não fez nenhuma tradução de fato. Ela apenas pegou a Bíblia Ferreira de Almeida e substituiu palavras. Somente isso. Não fez nenhuma tradução. Sendo que o senhor que fez isso mora em Israel, fala hebraico fluente, 90 anos de idade, uma sumidade, mas ele se recusou a fazer um trabalho como deveria. Não se preocupou em tirar acréscimos da Brit Hadashah, simplesmente deu uma cara judaica ao texto, tá? Uma clara, na minha opinião, com todo respeito, mas pareceu muito mais uma questão muito mais de cunho comercial do que de cunho realmente comprometido com a verdade, tá? O fato é o seguinte, que a palavra é quem creu naquilo que ouvimos. Quem ouviu? E quem?
Não, quem crê naquilo que ouvimos. Isso. Shmatenu. Ouvimos. Nu vem de nós. Quem acreditou naquilo que ouvimos? Então, primeira pergunta. Dentro dessa frase. Quem ouviu? Não. Eu não falei povo de Israel aqui. Veja. Quem creu naquilo que ouvimos? Quem ouviu? Nós. Tá? Nós. Quem creu naquilo que ouvimos? Nós. Quem? Não sei ainda. Apenas o texto que está aqui. Quem ouviu naquilo? Então quem? Que inclui. Não. Que inclui quem está dizendo. Quem inclui o sujeito que a gente ainda vai descobrir quem é. Tá? Quem creu naquilo que ouvimos? Tá? Então nós todos ouvimos alguma coisa em algum momento, em algum lugar. E quem acreditou? Tá? Eu poderia traduzir de uma outra forma. Quem daria crédito? Quem acreditaria naquilo que ouviu? Naquilo que ouvimos? Por quê? Porque o espanto dele. Quem poderia imaginar? Quem poderia acreditar que aquilo que ouvimos fosse verdade? Isso aí agora começou a clarear. Começou a clarear. Entendeu? A pergunta dessa profecia, ela é essa. Quem, eu vou traduzir assim, quem poderia acreditar naquilo que ouvimos? Ou seja, você tem uma pessoa aqui, essa pessoa diz um monte de coisa, você não acredita, logo depois você chega à conclusão que acreditou, que acredita, falou, mas quem podia imaginar que era alguma coisa? Bom, e a quem se revelou o braço? Né? Quem se revelou o braço do Eterno? Por que essa pergunta? Por que essa pergunta? O que essa pergunta tem a ver? A quem se revelou o braço do Eterno? Por quê? Se você pensa em alguém que revela o braço do Eterno, é alguém o quê? O braço do Eterno é uma coisa o quê? Forte, não é? O braço do Eterno não é forte? Então, se o braço do Eterno é forte, quem poderia acreditar que essa pessoa que nos falou isso? Quem poderia acreditar no que ouvimos? E quem poderia acreditar que essa pessoa representaria o braço do Eterno? Por que ele pergunta isso? Ele cresceu diante dele como um renovo, como raiz de uma terra seca. Veja. Começou pequenininho, começou de uma família humilde, pelo menos não era uma família, era de uma dinastia importante, mas era uma pessoa qualquer, lá da Galileia, uma pessoa que não era um grande sacerdote, não era um grande monarca, não era ninguém. Esse é o espanto da profecia. Quem poderia imaginar naquilo que ouvimos? Veja, não tinha beleza, nem esplendor, para quem pudesse atrair o nosso olhar. E aí isso me lembra o quê? Me lembra quem? Quem era alguém que tinha beleza e esplendor e que atraía o olhar? Lembrem. Tem alguém na Bíblia que é citado que era alto. Saul. Absalão também era bonito, mas a pessoa que fala na Bíblia que ele se sobressaía. Então, Israel acreditou em quem? Em Saul, achando que Saul era o rei, e Saul não era o rei. Mas quando Deus tirou Davi de trás das ovelhas, ele era um pastorzinho de ovelha que na hora do pai dele apresentar ele para Samuel, chamou 7 filhos, eu vim aqui porque um dos seus filhos vai ser o rei de Israel. Ele pegou os 7 filhos que ele tinha, mas não mandou pegar o ruivinho paralítico, asmático, doente, que ficava lá cuidando das ovelhas. Não mandou pegar Davi. Não. Era muito novo, né? Muito novo, muito fraquinho. Era o cara que só sabia tocar harpa. Entendeu o negócio dele? Tocar harpa. Sonhador. Ruivo. Então quem podia imaginar? Quem podia imaginar? Numa terra seca, subiu de uma terra seca.
não tinha beleza, não tinha formosura. Era desprezado e abandonado pelos homens. Homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, como uma pessoa que todos escondem seu rosto. Então, era uma pessoa que viria de uma situação humilde, acostumado a trabalhos pesados. Veja, o povo de Israel não se encaixa nessa designação aqui. Não é. Tá, mas vamos continuar lendo, depois eu vou dizer por quê. Vamos lá. Era desprezado e abandonado dos homens, familiarizado com o sofrimento, ou seja, uma pessoa que trabalhava no pesado, uma pessoa que tinha trabalho pesado. Todos os grandes sábios, sadiquim, eles tiveram algum tipo de trabalho que eles faziam que eram trabalhos pesados. Baal Shem Tov, por exemplo, era faxineiro, antes de se tornar o pai do racidismo. Tá? Ele não nasceu sendo o que ele é. Tá? Uma família pobre, ele veio de uma família pobre também. Outros sadiquim também foram assim. Profeta Elisha também, Eliarro também era uma pessoa. Elisha também, mas Elisha arava bois, mas Eliarro era um homem também que as pessoas olhavam, ele vestido com pelo, era um cara meio doidão, né? Que as pessoas olhavam para ele com um certo um perturbador, era uma imagem perturbadora, tá? Era uma imagem perturbadora. No entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava, mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado. O que significa esse texto? O que significa esse texto? Por que ele fala que ele levava sobre si as dores, as nossas dores? Se você entender o contexto em que Yeshua chegou, o que aconteceu quando ele nasceu? Mandaram matar todas as crianças. Foi isso? Herodes, quando assumiu o poder, ano 4 antes da Era Comum, aproximadamente, ele mandou matar todo o sinédrio, todo, inteirinho, os 72 anciãos. Se tivesse metralhadora na época, eu ia falar que colocou no paredão. Matou todos. E colocou o sinédrio que ele quis colocar lá. Mandou matar sacerdotes que eram contra o seu governo. Mandou matar. Mandou matar muita gente. Mandou matar o próprio filho. E há quem diga que era melhor ser um porco na casa de Herodes do que um filho. Porque ele tratava melhor os porcos que ele tinha. César, exato. Flávio Josefo cita isso, né? Flávio Josefo cita isso. O povo de Israel, do contexto do segundo templo, da época que o Rav Yeshua apareceu, era um povo sofrido, pobre, enfermo, muita doença. Ele era um povo oprimido pelo império, um povo que não tinha a quem recorrer, desprezado, não tinha a quem recorrer. Não tinha. Os sacerdotes eram todos políticos. A classe farisaica, que era a classe mais zelosa da época, estava contaminada por um sentimento de prepotência. De prepotência. E muitos fariseus da época apenas faziam aquilo por dinheiro. Os fariseus não eram exatamente corruptos. Os corruptos eram os sacerdotes, que eram saduceus. Mas os fariseus, eles viraram mercenários. Alguns tinham virado mercenários da religião. Faziam por dinheiro. Estavam ali por causa do dinheiro apenas. Iam na casa das senhoras, faziam longas orações. Então, sobre isso, é dito lá em Jeremias: ai dos pastores de Israel, que só se importam com a gordura das ovelhas. Essa era a condição do povo. Quando o Rav Yeshua aparece no cenário,
e ele não aparece como uma pessoa que vem resolver todos os problemas, nós não dávamos nada por ele. E, no entanto, o que o texto está dizendo aqui é que quando o Mashiach chegasse, ele seria uma pessoa do povo. Ele não seria um grande rei. Ele seria uma pessoa do povo, porque ele representaria as dores do povo. Então, quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, mas porque fala assim: no entanto, eram os nossos sofrimentos que ele levava sobre si, ou seja, ele era igual a eles. Ele se vestia como eles, ele se comportava como eles, ele comia como eles. Então, alguém que é como todos, é difícil que as pessoas entendam nele como uma figura de um grande libertador. Você queria falar? O verso 13, um pouquinho antes, ele fala isso que o senhor está falando, que eis que o meu servo operará com prudência e será engrandecido. Isso. Será engrandecido, ele não era. Ele Não era. cresceu, né? Exato. Então vamos lá. Versículo. Aí veja, aí alguém fala aqui na profecia: mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado. Quando Yeshua morreu, alguém pensou: Deus, ele morreu porque Deus permitiu. Se ele fosse a pessoa que Deus tinha escolhido, ele não teria morrido. Se ele fosse o Mashiach, não teria morrido. Não foi? Por que Deus mataria o Mashiach? Então agora a gente sabe que ele não é o Mashiach, coisa nenhuma. Né? Alguém pode ter pensado assim. Aí ele fala: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Alguém observa aqui na profecia. O que significa isso? Pergunta: por que o Mashiach morreu? Por que o Rav Yeshua morreu? Por quê? O que levou ele à morte? Não, na prática. Vamos pegar você, vamos matar você porque eu tenho um monte de gente pecador, então eu vou te matar. Não. Porque Mashiach morreu. Vamos voltar para a história. Não foi para quê? Por quê? O que levou ele à morte? Porque ele foi contra a corrupção da época. Contra os corruptos, né? De que forma? Botando o dedo na ferida deles. Também Hipócritas. ele chamava os fariseus de hipócritas, não os fariseus, mas aqueles que eram hipócritas. O discurso dele era um pouco mais brando que o discurso de Yohanan. Por quê? Ele fala que ele era prudente, né, nesse texto. Sim, ele era prudente, mas por que o discurso dele era mais brando do que o de Yohanan? Porque Yohanan já chegou com os dois pés no peito assim, pá! Você que matou seu irmão, casou com a mulher do seu irmão, Herodes, Antipas, raça de víboras, por que ele chegou com os dois pés no peito assim, o dedo no olho já do povo? Sim, mas por que com essa violência toda? Ele não abriu o caminho, ele meteu, foi logo o pé na porteira. Meteu o pé. Ele nem desceu do cavalo para abrir a porteira, ele entrou com um cavalo e tudo dentro da porteira. Por quê? Porque Yohanan veio para morrer. Yohanan sabia que ele foi. A palavra dele é uma palavra de impacto. E ele tinha pouco tempo e ele veio ali, ele não estava ligando. Entendeu? Ele não queria ficar ali muito tempo. Ele veio para denunciar. Vamos matar você, mas é para isso mesmo. Matar mesmo, vamos matar. Porque o meu tempo aqui é curto. Ele sabia que era. Ele era de uma família de sacerdotes que havia sido assassinado. Viveu entre os essênios, aprendeu muita coisa entre os essênios. E entre as coisas que ele aprendeu nos essênios é que não vale viver nesse mundo se você não cumprir nele uma missão. Você está aqui para cumprir uma missão. E nos essênios você aprende que esse mundo é um mundo de guerra entre os filhos das trevas e os filhos da luz. E ele era o filho da luz, entendeu? E ele já chegou nos filhos das trevas já com os dois pés no peito, todo mundo. E vamos matar uma, não tem problema, mata. Yeshua não, Yeshua tinha um propósito mais longo. Yeshua tinha um projeto
João Batista não tinha projeto nenhum. Tá? João Batista não tinha projeto. João Batista tinha coisa para dizer. Entendeu? O negócio dele era acusar. Era denunciar. Yeshua não. O papel dele era desenvolver um projeto que no fim, quando chegasse ao fim, então ele denunciaria também, mas não de pronto, porque ele tinha um projeto a cumprir, ele tinha um princípios a fazer, um objetivo um pouco mais longo, de mais longo prazo do que oi? Não apenas de um alcance maior, mas de tempo maior. Yeshua tinha ele tinha um espaço de tempo de aproximadamente 3 anos para falar tudo que ele tinha para dizer. E ele quis usar aquele tempo, porque o objetivo dele não era acusar apenas. Esse era o objetivo de João, que veio abrir o caminho para ele. O objetivo dele era fazer discípulos que fizessem a diferença. Adianta eu derrubar alguém, adianta eu acusar, se eu não crio junto uma nova geração de pessoas que podem ser diferentes, não adianta nada. Vai ficar derrubando um rei depois do outro, só acusando. Não adianta nada. É uma rebeldia sem causa. Ah, mas então a rebeldia de João Batista foi sem causa? Não! Porque ele falou, eu não vim para cumprir o meu propósito. Eu vim para abrir o caminho. Eu vim só para dizer o que está errado. Quem veio para fazer diferença e fazer o certo é aquele que vem depois de mim. Eu vim só para abrir o caminho. Convém que ele cresça e eu diminua. Então ele estava nem aí, estava pouco se lixando. Entendeu? Ele veio para morrer. Quando ele saiu do deserto, ele já chegou, o negócio dele foi falar contra os pecados. Entendeu? Contra a corrupção, contra o pecado de Israel, do nosso povo. O pecado dos sacerdotes. E aí não é mais um pecado comumzinho igual de cada um de nós, mas é o pecado de estar no topo, né, e de estar corrupto, aí denunciando, né, a desgraça que era o quadro sacerdotal da época, denunciando a hipocrisia dos fariseus, entende? E acabou tendo a cabeça decepada. Esse foi o destino dele. O Rav Yeshua não, o Rav Yeshua, ele veio num espírito diferente. Hashem tinha para ele um espírito diferente do que de Yohanan. O espírito dele era um espírito que deveria ser mais complexo. Então ele veio para desenvolver um projeto. E o projeto de Yeshua, se eu pudesse dar um nome para ele, chamava Projeto Malhut. Projeto Reino, porque era isso que ele falava. O projeto do reino. O Yohanan, ele falava assim: o reino está próximo, o reino está próximo, o reino está próximo, o reino está chegando, o machado está posto à raiz das árvores. Yeshua então veio e mostrou o reino. E o que era o reino? Era um reino a ser construído dentro de cada um de nós. Não adianta. Não você derrubar a presidente da república apenas, se você não cria uma sociedade capaz de desenvolver um trabalho melhor do que o dela. Não adianta você acusar a esquerda e a direita apenas tão somente isso, de forma vazia. Você precisa criar uma sociedade nova, uma sociedade que faça diferença. E onde é que está o Malhut então que o senhor falou que ia trazer? Aí ele falou: como assim onde? Está dentro de você. Eu estou plantando. Mashiach plantou dentro das pessoas o que tinha para plantar. E quando ele começou a fazer isso, então isso começou a chamar a atenção, porque ele atraía as pessoas pelo que ele ensinava. Ele era uma pessoa simples, que se sentava numa pedra, e aquela pedra era tudo o que ele precisava para ter o que dizer. E as pessoas começaram a se aproximar dele, como está escrito, como alguém escreveu numa parede de uma sinagoga: acenda uma tocha e os homens se aproximarão de sua luz. Só isso que ele fez. Não se expulsa as trevas, se acende uma luz. Só isso. E ele fez isso. Enquanto ele acendeu a luz num povo que estava em trevas, as pessoas se chegaram para próximo dele, para próximo da luz, para próximo do calor que ele tinha a oferecer. E às vezes ele não tinha nem o que dar de comer para as pessoas. As pessoas ficavam lá, ouviam ele o dia todo. 5.000 pessoas ouvindo o que ele tinha para dizer.
Porque as palavras dele alimentavam as pessoas, física e espiritualmente, a ponto delas não terem fome, a ponto delas não quererem comer. E quando ele começou a falar isso, aí sim ele começou a falar sobre as coisas erradas, mas nunca atacando diretamente, porque ele ainda tinha um projeto. A todo tempo ficavam querendo que ele fizesse isso, querendo. Ó, devemos pagar imposto para César? Os de César, os romanos, não queriam, só precisavam daquilo para mandar matá-lo. Não devemos pagar imposto para César. Por outro lado, os zelotes e os sicários não viu a hora dele dizer: não devemos pagar imposto para César. Estamos contigo, cara. Vamos lá, vamos derrubar. Entendeu? Renuncia. Não vai ter golpe. Entendeu? Vamos fazer, vamos lá. Você é o cara que a gente precisava. Aí sim, teve coragem. Não vamos pagar nada para César mais. Até que enfim, pensei que você não ia se revelar nunca. Não. Dá pro César o que é do César. Não quero nada do César. Entendeu? De quem que tá aí? Quem que tá aí? O rosto de quem que tá aí? Desenhadinho aí na moedinha. Quem que é? César. Tá o meu nome aí? Não. Tá o teu? Não. Não dá pro cara, é dele. É dele. Mas Yeshua falava nas entrelinhas, né? Daí a César, que é de César, mas Jerusalém era de Deus, e daí a Deus que é de Deus. Não, mas naquela época, não era só isso. Naquela época, existia o ciclo do sacerdócio. Então, você não podia pagar o denário com os ciclos dos sacerdotes, o imposto do César. Agora, não podia pagar o dízimo do sacerdote com o dinheiro com o César desenhado. Você tinha que fazer o câmbio. Isso, dólar, e euro, e real e shekel. Era o shekel do templo. Então, na hora de você pagar, você tinha que usar então dai a Deus o que é de Deus. Aí no shekel sempre tinha o templo desenhado. Então, Achei que você referia à cidade de Jerusalém. não. Pra tirar César. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que está escrito aí, não é o templo? Dá para os sacerdotes. Mas eles são maus. Está escrito aí o que? O templo. Quem que está no templo? Não é ele? Dá para eles. Em outras palavras, Yeshua não queria briga com ninguém, não comou briga com ninguém. Não, dá para o sacerdote o que é do sacerdote. Dá para o César o que é do César. E dá para os pobres tudo que você tem, vende tudo, dá para os pobres. E é de Deus o que é de Deus. Entendeu? Em outras palavras, o que é de Deus? Eu, você, cada um de nós é de Deus. Então, aquele que procura a sua vida, perdê-la-á. Então, quando ele então chegou, depois de 3 anos e meio, depois que ele tinha difundido suas ideias, depois que ele tinha um número considerável de discípulos, capazes de levar à frente o que ele tinha dito, capaz de transformar as gerações seguintes, tudo aquilo que sabemos dele sobre ele hoje. Então, aí ele falou: agora está na hora de eu morrer, eu já terminei meu trabalho. Está na hora de morrer. Não estava na hora de morrer quando falaram para ele lá no Tentação do Deserto: joga daqui. Quando ele saiu também do meio dos... Quando ele saiu do meio daqueles que queriam jogar ele do precipício, Não era hora. não era hora. Agora, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Agora eu posso morrer fazendo o que eu tenho para fazer, ou eu posso deixar de fazer e a minha existência se estender por mais 40 anos de vida, mas perder completamente seu significado e sua razão de existir. E quando chegou a hora, ele fez o que tinha que ser feito. E o que ele fez? Ele entrou lá no templo, depois de ser aclamado Mashiach por alguns, ele entrou no templo e denunciou tudo aquilo que estava acontecendo. Derrubou as bancas, se irou. E aquilo dali foi que levou ele à prisão. Foi aquele incidente específico que levou ele à prisão.
Porque fala o texto que daquele momento em diante procuraram matá-lo. Outro motivo pelo qual ele foi morto é de que ele não era mais um profeta passageiro. Ele fazia milagres cada vez mais convincentes, cada vez mais assim incontestáveis e sérios, a ponto de ressuscitar pessoas, que quando ele ressuscitou Lázaro, falaram: olha, se não matarmos ele, todo o povo crerá nele. E aí virão os romanos e tirarão o nosso lugar. Ele foi morto por um motivo político. Isso foi o que levou Yeshua à morte. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um seu próprio caminho, mas Hashem fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ovelhas sem pastor eles eram. Não tinha ninguém por eles. Eram pessoas sem pastor, pessoas jogadas à própria sorte. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu sua boca. Como cordeiro conduzido para o matadouro, como ovelha que permanece muda na presença dos tosqueadores, ele não abriu sua boca. Após, veja bem, a profecia o narrador da profecia é um coletivo, não é um narrador plural. É a segunda pessoa é a primeira pessoa do plural, o narrador. Nós não ouvimos, nós não víamos. Então é o povo falando de alguém no singular. As nossas, sim. 8. Após detenção e julgamento, foi preso dentre os contemporâneos. Quem se preocupou com o fato de ter sido cortado da terra dos vivos e ter sido ferido pela transgressão do seu povo? Ele foi cortado da terra dos vivos. Esse personagem, que é singular, foi cortado da terra dos vivos. Pergunto a vocês agora chegou a hora da gente fazer aquelas perguntas. O povo judeu foi cortado da terra dos vivos em algum momento? Ele foi perseguido, ele foi martirizado, nós somos martirizados, perseguidos, mortos, sim, mas nunca deixamos de existir como povo. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é pela transgressão do seu, aí do meu povo, não sei? Não, aqui está seu povo. Pela transgressão do seu povo. O povo de quem? O povo do personagem aqui. Do personagem aqui, do sofredor, do servo. Sofredor. É dele que se está falando, que ele foi ferido pela transgressão do seu povo. Agora, o povo não era formado só de populares. Era formado da classe sacerdotal, era formado da classe rabínica. Pela transgressão do meu povo foi ferido. Agora fala: deram-lhe sepultura com os ímpios, seu túmulo está com ricos. Embora não tivesse praticado violência, nem houvesse engano em sua boca. Yeshua não era dos sicários, não era dos zelotes, não era um grupo que ameaçava belicamente, vamos dizer assim, Roma. Não estava à frente de uma revolução, não queria nada para si, não queria trono para si. Ele formou um grupo de pessoas a quem ele ensinou a não usar as armas. E ele morreu, apesar, aqui, se gostei dessa tradução aqui da Ilha de Jerusalém, ninguém se preocupou com o fato de ele ser cortado da terra dos vivos. O que significa isso? Ninguém se preocupou com o fato de ele ter sido cortado da terra dos vivos. Não fez diferença. É mais um judeu que morreu.
E ele não era revolucionário. É mais um que Roma matou. Todo mundo imagina que a crucificação do Mashiach foi algo assim, um evento para 20 mil pessoas. Não foi nada disso. Era mais um dia que estavam matando. Ele não era o único que estava sendo crucificado ali. Vários eram crucificados diariamente. Vários. Ele era mais um a ser crucificado. As palavras deles começaram a fazer sentido depois. E aí é que está. As palavras do Rav Yeshua começaram a fazer sentido após sua morte, não antes. Antes ela fazia sentido para muitos. Mas esses muitos ouvem e vão embora. Quando chegou a hora dele morrer, ele não tinha ninguém ao redor dele. Muito poucas pessoas. Mas Adonai quis esmagá-lo pelo sofrimento. Porém, ele se oferece sua vida como sacrifício expiatório. Então, leia aí para mim como é que está na tua tradução. Qual é o verso que tu leu? Verso 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Tá. Outra afirmação é: Deus não aceita sacrifícios humanos. A gente sabe que Deus não aceita sacrifícios humanos. A gente sabe. Deus não aceitou o sacrifício de Isaac, quer dizer, pediu, mas não deixou acontecer. E tem gente que cita aquele sacrifício da filha de Jefité. Vocês devem ter ouvido falar dessa história. Jefité prometeu a Deus dar em sacrifício a primeira pessoa que aparecesse. Aí apareceu a filha dele. E aí todo mundo acha que Deus mandou matar a filha dele. Foi lá oferecer e matar. Não. Fala que ela subiu ao monte com as suas amigas e chorou sua virgindade. Então ela não chorou sua vida. Ela foi trabalhar no templo e não se casou nunca mais. Foi isso o sacrifício da filha de Jefité. Deus não aceita sacrifício humano. Contudo, o texto aqui fala que sua vida foi um sacrifício expiatório. Veja, sua vida. O que está escrito aí na sua? Sua alma se puser por expiação, se puser. Sua alma. Sua alma se puser como expiação. Na minha fala, pela sua vida. Versículo 1, vamos ver como é que está em hebraico aqui. Chafetz Hachor Halai im Tashim Nafsho. Nafsho, sua alma. Yerea Zerá. Interessante falar prolongará os dias, né? Zerá Yerecha Yamim Achafetz Adonai Beyado Yetzalacha. E a sua vida, e a sua alma foi dada como expiação pelo pecado. Tá. Então aí fala foi dada, aqui fala se puser. Fala nessa versão. Como se ele estivesse Foi colocado, aí sim. fala que foi Mas a pergunta é, o que foi aceito como expiação? a sua vida. Sua vida. Aqui, sua alma, sua vida. Mas o que você entende sobre isso? Foi. Eu quero levar isso para um outro contexto aqui. Seria o que ele fez. Pelo que ele batalhou ali. Que ele Então não foi a morte, Foi o que ele fez. foi a vida dele. nos ensinou. O sacrifício dele não foi apenas ter morrido, porque ele não morreu de graça, ele morreu por causa de algo. Ele morreu por causa de algo que ele fez, para o bem. Então a vida dele foi colocada como sacrifício. A vida dele. Ele viveu. Dedicação. Exatamente, porque se fosse apenas vida por vida, pegava qualquer vida e ia lá,
trocava. Não. A vida dele foi que foi o sacrifício. Os méritos. Os méritos dele. Os méritos. Tá? E aí falam, tá, Hashem não aceita o sacrifício humano. É verdade. Mas se esse texto fala do povo de Israel, então Deus aceita o sacrifício do povo de Israel pela remissão do pecado das nações? Como afirma algumas bíblias que dizem, nós as nações. Quer dizer, Israel morreu pelo pecado das nações, mas Deus não aceita o sacrifício humano, mas aceitaria o sacrifício de toda uma coletividade? É muito mais grave dizer que o holocausto, que os nossos irmãos e pais morreram 6 milhões, foi para expiar pecado das nações? Não. O Deus fala que Deus virá contra as nações por tudo aquilo que elas fizeram contra nós, contra o povo judeu. Não o contrário. Não tem expiação para as nações. Há expiação para aqueles que dentre as nações se achegarem ao Deus de Israel. Aí há expiação. Mas expiar as nações não faz nenhum sentido. E ainda que fizesse, daria na mesma. Ia dar o mesmo problema, porque é o sacrifício de seres humanos. Ou o povo de Israel é o quê? Tá? Seres humanos da mesma forma. Então, se o sacrifício de Mashiach não existe, o sacrifício do povo judeu também não. Mas ambos existem. Sabemos que não a morte, mas os méritos de um tzadik continuam valendo mesmo após sua morte para aqueles que estão perto dele. Por quê? Porque o status de um tzadik emet é um status de não morrer jamais. Vocês lembram quando eu coloquei isso lá no nosso grupo? Falei dos estágios, né, os 7. Fala que prolongará os dias. Sim. Nesse texto. Onde é que está? Nesse mesmo texto. Verso 10. Ah, verso 10. Terá É. sua posteridade Sacrifício, certamente verá a sua descendência e prolongará seus dias. por causa dos méritos. Por meio dele, o desígnio de Deus triunfará. Após o trabalho fatigante da sua alma, sua alma verá a luz e se fartará. Pelo seu conhecimento, o justo, o seu servo, justificará a muitos. Não se trata do povo judeu aqui. Não se trata. Não se trata. Se trata do justo sofredor. Uma das missões de Mashiach seria ser um justo sofredor. Eis porque dei um quinhão entre as multidões, como fortes repartirá os despojos, visto que entregou a si mesmo à morte. Ele foi contado entre os criminosos, mas na verdade levou sobre si o pecado de muitos. Pelos criminosos fez intercessão. Fez intercessão. O que é fez intercessão? Não. Interceder não é rogar. Expliquei isso esses dias. Mediou. O que significa mediar? Mediar um relacionamento. Veja, você quer conhecer o prefeito, mas você não pode conhecer o prefeito. Eu conheço o prefeito. Então eu medio a sua relação com o prefeito. Você, prefeito, quer conhecer o prefeito? Vem aqui, ó. Esse aqui é o prefeito. Fulano de tal, fulano de tal, esse aqui é meu amigo, fulano de tal, fulano de tal. Tá? Você deve se comportar assim. Se você continuar assim, você sempre estará perto do prefeito, você vai conseguir o que você quiser. Isso é mediar. Isso é mediar. O Mashiach nos aproximou de Deus e mediou nossa relação com Deus. Por isso é dito, ele será mediador de uma nova aliança. Um mediador de uma nova aliança.
O que é a nova aliança? Fala, uma nova aliança. Jeremias 31. É aquela que foi colocada no coração do povo. É uma, veja bem, não é a nova aliança. Quando você fala a nova aliança, você pressupõe que você é uma velha e outra está nova. Uma substituição. Não, é mais uma. Deus tem várias alianças com Israel. Qual foi a primeira aliança que Deus fez com Israel? Não, antes dessa teve uma. Na hora que ele falou que ia tirar do povo do Egito. Não, essa é outra ainda. Mas então... Abraão! A primeira aliança, Israel, povo de Israel. A primeira aliança que Deus fez com o povo de Israel foi a circuncisão. Depois veio o Shabat. Antes do Sinai ainda. Guardarão os filhos de Israel o Shabat, por suas gerações, uma aliança perpétua entre os filhos de Israel e para sempre. 15 dias fez a terra nesses 7 dias, cantou e descansou. Que está antes do Sinai. Acho que não. Capítulo 16 de Êxodo. Hã? Capítulo 16 de Êxodo. Então foi antes, porque o capítulo 20 foi que ele fez, que ele entregou a lei. Foi já lá no deserto. Foi no deserto, não foi no Sinai. Caiu o maná ali. No dia do Sinai que caiu o maná. Foi ali, Antes do Sinai. Na ocasião onde o camarada foi pegar lenha. Exatamente. Já tinha caído o maná, porque foi no maná que eles foram lembrados do Shabat. Então, eu quero dizer o seguinte. Então Deus tem aliança com Israel, que é a circuncisão. Deus tem a aliança com Israel, que é o Shabat. Deus tem uma outra aliança com Israel, agora no Sinai. Esta é a aliança que Deus fez convosco naqueles dias. E derrubou o sangue daqueles novilhos sobre o povo. Quando você fala da aliança, não é essa aí? Não, tem várias. Sim, tem várias, mas eu digo, quando você fala da aliança, que ele diz ali, farei uma nova aliança com o povo de Israel. Não se trata... Se trata de uma referência a esta. É. Se trata de uma referência a esta. Do Sinai? Exatamente, daquela do Sinai. Mas Deus tem várias alianças. Ele fez várias alianças. Deus fez, ou seja, ele fez a aliança da circuncisão, fez a aliança do Shabat e fez essa aliança do Sinai, que seria a terceira. Nessa aliança do Sinai, essa é a aliança, aí ele colocou no singular. Essa é a aliança que Deus fez convosco naquele dia, tal, faremos e obedeceremos. E aí, lá na frente, ele fez aliança com Davi da Amélia, que da sua descendência viria o Machia. Fez aliança com os filhos de Levi, né, que não faltaria sacerdote que servisse em sua casa. Fez várias alianças com Israel. Que daria aquela terra a seus pais. Aliança, um conjunto de alianças. Estava a aliança a arca da aliança. Exato. Toda aliança dentro de uma arca. Exatamente. E as festas ele chamou de alianças também. E aí, por último, ele fala, eu farei uma nova aliança. Quer dizer, ou seja, eu farei mais uma. E essa aliança não será como aquela que eu fiz no Egito. Que eu tirei quando eu tirei da terra, não é aquela que eu fiz no Sinai que eu tirei da terra no Egito. Porque aquela foram vocês que fizeram comigo, não fui eu que fiz com vocês. Foi vocês que disseram faremos e obedeceremos, não fui eu que disse, façam e obedeçam. Foi vocês que tomaram a iniciativa. E vocês não honraram. Mas essa é a aliança que eu falei com vocês. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, no coração escrevereis. Essa mediação não seria feita por sangue de novilhos. Essa mediação seria feita pelas palavras de um mediador que aproximaria seu povo, o povo de seu tempo, de seu Deus. E as palavras daquela pessoa que seria trazida a nós nos constrangeria, nos aproximaria do sagrado, nos levaria na direção de Deus. E a nossa experiência com o sagrado seria tão forte, e a experiência dele com o sagrado seria tão forte, que isso resultaria na sua morte. Porque o caminho do tzadik é a morte. Porque o tzadik se torna indigesto ao mundo. Quando ele atinge um certo nível, realmente, ele se torna indigesto ao mundo. Mas o efeito que ele causa no mundo permanece. Para uns é um mau perfume, para outros é um perfume de vida. Exato. É perfume de morte. Se você come uma coisa que te faz mal, e ele fica no seu estômago durante um tempo, por mais que você o vomite, o mal que ele te fez permanece no teu corpo. O tzadik causa uma convulsão no mundo, porque ele não... Eu não sou desse mundo, ele fala, eu não sou desse mundo.
Aí todo mundo fala que é porque ele é do céu. Não sou desse mundo. E ele falou, também vós do mundo não sois. Vós do mundo não sois. Então, ele seria tirado da terra dos viventes, mas não morreria. Cremos na ressurreição física de Yeshua. O Bnei Mashiach creem na ressurreição física de Yeshua. Mas mais importante que a ressurreição física de Yeshua é se ele continua vivo entre nós. Porque se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, então verdadeiramente sereis meus discípulos. E onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar no meio de vocês. Porque se nós estamos falando dele aqui, ele está aqui. Pois é. Não é uma coisa física, não é que a pessoa dele está aqui, assombrando aqui como um fantasma. Não é isso. Ele está aqui. Porque o tzadik vive em suas palavras. Ele não morre. Eu falei que nenhum de nós é um tzadik completo. Nenhum de nós. O tzadik, ele está em construção. Mesmo um tzadik, ele é um tzadik incompleto. O tzadik fica completo quando ele chega no nível mais elevado de sua relação com Deus, a ponto de que ele morrer ou não morrer não faz nenhuma diferença. Para mim, viver não faz nenhuma diferença. Mas muito mais não faz diferença para mim, para nós. Se o tzadik está no meio de nós, ele se torna eterno. O tzadik incompleto, ele ainda faz falta. O tzadik completo faz falta. Quando ele morre, uma luz se apaga nesse mundo. Quando o tzadik morre, uma luz se apaga nesse mundo. Muitos rabinos dizem isso. O rabino de Jerusalém, quando Rebbe de Lubavitch morreu, emitiu uma carta e disse: uma luz hoje se apagou no mundo. Sim. Mas o tzadik perfeito, sua luz não se apaga desse mundo, nem quando ele morre. Porque o tzadik perfeito, o tzadik emet, ele já chegou no fim de sua trajetória e suas luzes permanecem em cada um de seus discípulos. Não faz diferença. A presença dele permanece. O cheiro dele permanece em cada um de nós. Ele pode morrer e ele não faz diferença para nós e nem para o mundo, porque ele continua vivo. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Por isso, quando os Hassidim falam que o Rebbe está no meio de nós, nesse sentido eles estão querendo dizer. Alguns levam isso para um campo da literalidade, da encarnação, que a alma dele está viva. Não. Mas realmente, de uma certa forma, as palavras do Rebbe de Lubavitch permanecem vivas em seus discípulos. Nachman de Breslev permanece vivo em seus discípulos. E o Rav Yeshua permanece vivo em seus verdadeiros discípulos. A diferença... As minhas palavras estiverem em vós. Exato. Minhas palavras são espírito e vida. Exatamente, minhas palavras são espírito e vida. Mashiach está vivo em algum lugar, enfim, essa discussão deixa de ser importante. Onde ele está, onde ele deixa de estar, o que aconteceu, essa discussão se torna inócua se ele realmente não está vivo em mim. Realmente, assim, de verdade mesmo. Enquanto isso for uma mera falácia, ele está morto. Enquanto Mashiach for uma mera falácia, esteja ele onde quer que esteja, ele estará morto na prática para o mundo. Por isso é que, quando nós falamos que devemos redimir Mashiach da escuridão, algumas pessoas me perguntam o que significa isso. Mashiach está na escuridão. Por quê? Porque ele não está revelado a esse mundo. Ele está como uma lâmpada dentro de uma caixa fechada. E quem são as luzes? Somos nós. Nós somos a luz de Mashiach nesse mundo. Então somos nós quem o revelamos. Ah, mas estão falando que vão revelar porque ele não chegou ainda. Não, ele já chegou sim. Já chegou. Já chegou. Já nos deixou. Vai voltar.
Mas entre uma coisa e outra, ele continua vivo em mim, em você. Sim! Não sei, né? É o que deveria ser. Não é o que de repente realmente é. Por isso, se minhas palavras estiverem em vós. Por isso que ser um discípulo é muito mais do que ser um seguidor. É muito mais do que isso. Bom, eu quero trabalhar por fim 2 versículos aqui pra gente. Eu quero terminar lendo um texto do rabínico que fala o seguinte. Quero pegar 2 textos. Um é o texto que fala lá no versículo 2. Ele cresceu diante dele como um renovo, como raiz em uma terra árida. A palavra renovo aparece 2 vezes de forma bastante peculiar nos profetas, e uma está no próprio livro de Isaías, capítulo 11. Versículo 1. Um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes. A palavra renovo e a palavra raízes aparece a palavra renovo e a palavra raiz aparece nesse verso e naquele mesmo verso. Por que de uma terra seca? Aqui dá um outro sentido para a terra seca. Quem poderia dizer que a dinastia de Davi voltaria a existir? O personagem com a ancestralidade davídica era um carpinteiro chamado Yosef, e ninguém dava nada por ele. Podia sair dali um Machia. A raiz de Davi havia sido cortada, havia sido acabada pelos reis dos imperadores dos impérios que governaram Israel, né? Sobre repousará o Espírito do Senhor, tal. Ok. A outra vez que aparece renovo é no livro do profeta Zacarias, quando Deus fala com Zorobabel. Na verdade ele fala sobre isso, sobre Zorobabel. Yehoshua. Ele diz que Zorobabel seria. Ele fala: eis aí um homem cujo nome é renovo. Olha aqui. Capítulo 3, verso 8. Não capta o áudio de vocês. 8. Ouve, pois, Yehoshua. O que elas estão falando já é geralmente o que eu repito aqui. Então vocês não estão perdendo nada. Eles falam, eu repito o que eles estão falando. Tá? Vocês não estão perdendo nada. Ouve, pois, Yehoshua, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que estão sentados diante de ti, porque eles são homens de presságio. Eis que vou introduzir o meu servo, o renovo. A palavra aqui, rebento. Renovo, rebento. Pois ele é a pedra que coloquei diante de Josué. Aqui ele estava falando de quem? Zorobabel. Zorobabel era filho de quem? Salatiel. Salatiel era filho de quem? De Jeconias. Quem podia achar que um neto de Jeconias podia ser um renovo? E todos os rabinos concordam. E é por isso que chama renovo, eu acho, né? Sim, um renovo. Ele tinha acabado. Sim. De repente brotou de novo. Deus tinha dito que não ia ter mais. Isso. Agora teve Quando você corta uma árvore e começa um brotinho. Sabe o projeto Malhut? Sabe o projeto Malhut? O símbolo do projeto Malhut? É aquilo. Um renovo. Entendeu? Por isso é chamado renovo. Aqui
em Isaías e também em Isaías 53. Agora eu captei esse negócio do renovo. Entendeu, né? Entendeu? Foi daí que veio a ideia. Esse japonês, Deus tinha dito, não vai ter mais. Uhum. Mas de repente Deus fez renascer de novo. Isso, E ele pode, né? sim. É o renovo. O renovo é da onde não tinha mais nada. Senão Deus não ia dizer renovo, Deus ia Você sabe de onde veio essa ideia? Veio de um filme. Veio de um filme. Esse do projeto Malhut, o renovinho lá, o brotinho veio de um filme. Um chamado Wall-E. Wall-E. Conhece? O filme do robozinho chamado Wall-E. Não viram o Wall-E? Você viu o Wall-E? Ninguém viu o Wall-E aqui. É aquele que limpa lá? Isso, você viu o Wall-E? O único que é ele. Nossa, eu não acredito que vocês não viram. Vejam o Wall-E. O Wall-E é a história de um robozinho que a Terra havia sido esvaziada, evacuada, porque a Terra havia se tornado imprópria para a vida humana. Os homens fizeram uma grande astronave e eles foram para o espaço viver nessa astronave. E aqui tinha um robozinho, que era um robozinho que ficou aqui, era o único sobrevivendo na Terra, era um robozinho que fazia quadrado de lixo, de sucata, ia guardando aquele quadrado. Ele ficava ali, ele funcionava a luz solar e nunca acabava, e se passou milhares de anos. E de tempos em tempos aquela astronave vinha, mandava uma robozinha bem mais moderna que ele. Esse filme. Aí a robozinha chamava-se Eva. Isso. E ela achou um brotinho. Uma plantinha, um brotinho, um renovo. E ela colocou aquilo dentro dela. Mas quando você tem um renovo, eles querem acabar com o renovo. E ela voltou para a nave. Mas a nave não queria mais que eles voltassem para a Terra. E perseguiram. E quando ela colocou aquele renovinho dentro dela, acendeu uma luzinha, que era um brotinho verde. Dali veio a ideia. Esse mundo, um renovo nascendo nesse mundo. Quem é o renovo nascendo nesse mundo? Nós. O reino do Mashiach. Quando o mundo todo acabar, um renovo surgirá, porque o próprio Mashiach é um renovo, e cada um de nós é parte desse renovo, de uma terra seca. Por isso o projeto Malhut tem como símbolo um renovo, porque o projeto Malhut está aqui, não está aí. É um pouquinho de luz que ilumina muita escuridão. E aí quando eu criei o grupo de WhatsApp do projeto Malhut, tinha um brotinho no WhatsApp. E aí aquilo se tornou depois o símbolozinho. Então até hoje está lá o projeto Malhut, que foi o proto do Bnei Mashiach, né? Bom, entendeu aqui? Agora você ficou. Não, esse negócio. Agora você vai dormir pensando nisso aí, né? Já agora já. Já tá bem à frente. Já tá. Luciana Lima hoje é aqui ao vivo, viu? Não tá mandando mais no WhatsApp os textos que eu esqueço, tá aqui me lembrando. O pessoal quer conhecer a Luciana Lima tanto quanto querem conhecer o Yakov de Curitiba. Tá? São os mais famosos da internet. Famosos, Luciana Lima e o Yakov. A Luciana Lima pelos textos que manda e o Yakov pela sua contundência. Pelas figurinhas. É, pela figurinha. Bom, aí o outro texto que tá aqui em Isaías 53, que é interessante, é... Vocês devem pensar, nossa, esse Rav é muito louco, né? Os caras falam de filme, o cara tem umas ideias de filme. Gente, eu sou louco mesmo, entendeu? Perguntar, uau, eu sou meio louco, vocês sabem disso, né? Me orgulharei de minha loucura, disse o apóstolo Paulo. Não me orgulharei senão de minha própria loucura. As minhas me fazem delirar. Bom, aí o outro texto é o seguinte aqui, ó, que é o texto que você citou, capítulo 10. Certamente verá uma descendência e prolongará seus dias. Descendência prolongará.
De que forma Machia teria descendência? Isaías 8. Isaías 8, que é o texto base do movimento Binei Machia, né? Do projeto Malhut construa para o Eterno nesse mundo um santuário onde ele possa habitar. Mas o do projeto Binei Machia não é. Do ministério Binei Machia é Isaías 8, que fala assim, versículo 18: Eis aqui os filhos que Hashem me deu. Nos tornamos em Israel sinais de presságios da parte de Deus, do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Um pouco antes, ele fala aqui, é o 16. Conserva fechado o testemunha, né? Aqui está. Ata a lei e o testemunho, sela a instrução aos meus discípulos. E aí ele continua, versículo 18: Eis os meus filhos com os meus filhos que o Eterno me deu. E aí isso inevitavelmente me reporta aquilo que Jacó falou para Yosef. Yosef falou: quem são estes? Estes são os filhos que me nasceram no Egito. E fala os filhos que me deu o Eterno Israel, sinais e presságios. E aí fala que ele teria uma descendência. Como é que fala aí o verso 10 no seu? Do 8? Do 10 do Isaías 53, verso 10. Justamente fala. Todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias. Aham. O bom prazer do Senhor prosperará a sua mão. Aham. E aí lá, quando fala em Gênesis, quando Jacó pergunta, Israel pergunta: quem são estes? E fala que ele tira os meninos debaixo de seus joelhos, ele estava atrás dele, entendeu? Por isso que hoje nós não somos vistos, não somos reconhecidos, porque na nossa frente está um Mashiach que não é reconhecido. Mas quando ele for reconhecido, então é você. E esse pessoal aí vai tirar todos nós. Esses aqui são os filhos que Deus me deu no Egito, no tempo do meu ocultamento. Entenderam isso? Bom, 10 para 10. E ele tinha 2 filhos, né? Efraim e Menache. E José, acho que o pai dele tinha posto as mãos erradas, né? Será que também não se refere ali a... Vamos lá, o que você acha que refere? Vou virar o microfone. Os primeiros discípulos de Yeshua e agora os últimos Isso. que estão surgindo. Exatamente. Nós representamos aqueles que são os mais jovens. Por isso dirá abençoar Efraim e Menache. Quem era o mais velho? Menache. Por isso abençoareis assim Israel, que sejais como Efraim e Menache. Por que isso? Por que não fala Yesimha Elohim que Avraham, Isaac e Yaakov? Por que Yesimha Elohim que Efraim e Menache? Porque eles tinham méritos. Eles não viveram numa família judaica, estão aqui no Egito, no meio da idolatria, a mãe deles é uma egípcia, eles estão circuncidados, eles cumprem a Torá, eles reconhecem o pai deles, e eles serão para mim como Reuven e Shimon. Entenderam? Em outras palavras, Hashem está dizendo: eu gostaria que o meu povo fosse como estes, que não são povo, mas que os porão em ciúmes. Sim. Por quem que tem ciúme de quem?
Irmão tem ciúme de irmão adotivo. É a parábola Por i- dos dois filhos. Dos dois filhos. Por isso que quando eles vão lá falar com a tribo de Efraim e Menache, aí eles falam, vamos lá falar com a tribo de Efraim e Menassés? Não, eles falam, vamos lá falar com as duas meias tribos de Efraim e Menache. É isso. As meias tribos. Não é meia tribo, é duas tribos. Quantas são as tribos de Israel? 13. E lá em Apocalipse fala Não as são 13. 12. Hã? Lá em Apocalipse fala as 13. As 13. Veja, gente. Porque, veja o que eu estou querendo dizer com isso. Quando fala, eu lhes daria um monumento e um nome melhor que os filhos e filhas que nunca se apagará, o que significa? Que Hashem olha diferentemente para aqueles que não eram povo, para pô-los em ciúmes. Pois é, ali ele fala, né, que ele ia chamar um outro povo do seu povo. Sim. Não era meu povo. Exato. É Isaías também. Oséias também insinua isso. Oséias também insinua quando ele fala Lo-ami, não meu povo, né? Um dos filhos que ele teve com a prostituta, né? Não meu, colocar o nome desse filho será Lo-ami, não é meu povo, né? Os filhos que ele teve com a prostituta. Bom, eu quero ler um texto aqui rapidinho então para a gente terminar, um texto rabínico. Aqui. Sofrimento de Mashiach. Numa das mais famosas passagens do Talmud concernentes a Mashiach, Rabi Yehoshua ben Levi pergunta a Eliahu, o profeta: quando Mashiach virá? Elias diz ao Rabi Yehoshua ben Levi: pergunte ao próprio Mashiach. Onde está Mashiach? Está sentado entre os pobres ao portão de Roma, desatando e colocando suas ataduras sobre suas feridas. Portões de Roma. Pois é. Mashiach viria no Império Romano. E o Mashiach estaria em cada povo, em cada personagem do povo de Deus, em cada pobre. Ele teria sobre si o reflexo da doença da sua própria geração. Essa passagem é seguida pela sugestão do Rabi Yehudá Hanassi. Yehudá Hanassi foi quem concluiu a Mishnah, que organizou e publicou a primeira parte do Talmud, a Mishnah. Poderia ser Mashiach porque ele sofreria doenças. Ele era completamente justo. Ele era um tzadik emet. O tzadik emet sofre para se tornar um tzadik emet. Isaías descreve detalhadamente um homem de dores acostumado com a doença. Veja, Yehudá Hanassi, autor da Mishnah, concluiu a Mishnah, não é o autor, quem concluiu a Mishnah, no Talmud, fala que Mashiach está em Isaías 53. Não é eu que estou dizendo. É Yehudá Hanassi, o grande rei Yehudá Hanassi, concluiu a Mishnah no século II. Muitos comentaristas judeus, tais como o Ramban Abravanel, Isaac Abravanel, explicam isto como sendo uma referência a Mashiach. Veja, rabinos do Talmud concordam que Isaías 53 se refere sim ao Mashiach. Então dizer que o judaísmo não considera é um erro. Talvez um outro rabino de hoje em dia não faça uso dessas palavras porque não quer admitir ou não quer induzir seu povo no erro
para que ele não vá atrás desse Jesus que está aí, desse JC que está aí, que não tem nada a ver com o Mashiach Yeshua, com o Rav Yeshua que a gente crê. Muitas passagens do livro dos Salmos falam dos sofrimentos e das doenças do rei Davi. Nossos sábios explicam também como uma referência aos sofrimentos dos descendentes do rei Davi, Mashiach. O Maharal de Praga, grande líder, filósofo e autoridade legal místico que viveu no século XVI, e era comum, discutiu a natureza das razões para a dor que Mashiach teria que suportar. Al-Shir, um cabalista do século XVI, explica que Mashiach aceita seu sofrimento de bom grado. Falei, ele preferiu sofrer. Não é o que diz aí? Sim, é o Versículo 10. Se puser por isso. Aceita de bom grado, com amor pelo povo judeu e por toda a humanidade. Aí aqui é uma coisa interessante. A humanidade. Oração sacerdotal dele. Sim. A oração sacerdotal dele. Para aqueles que hão de vir a Para aqueles que hão de vir. crer. Tá? E que quando finalmente Mashiach se revelar, nós nos daremos conta. Veja bem, quem creu naquilo que ouvimos? Quem deu crédito àquilo que ouvimos? Nos daremos conta de que ele escolheu sofrer. Palavras do Maharal de Praga, não é de um judeu messiânico, de um dos maiores judeus cabalistas de todos os tempos. Quem não lembra dele, quer lembrar dele, ele construiu o Golem de Praga, aquela história do Golem de Praga, sabe qual é? Que ele construiu um boneco de barro, escreveu o nome de Deus na língua, o boneco ganhou vida. Aquela historinha lá, uma historinha que não é verdadeira, uma midrash. Esse rabino, ele era tão respeitado que diziam que ele era capaz de criar vida. Ele deu vida a um boneco. Das lendas judaicas. Mas eu estou dizendo isso só para mostrar o quanto ele é importante. Esse rabino não é um rabino qualquer. Não é um rabininho qualquer. Não é uma pessoa que nasceu agora. Tá? Compreendemos então que os esforços que ele investiu suportando o sofrimento da sua geração. Rabi Shineur Zalman. Quem é Rabi Shineur Zalman? O Alter Rebbe, escritor do Tânia. Sim, Shineur Zalman, chamado de Alter Rebbe, o primeiro Rebbe Rabad, o primeiro dos 7 Rabanim Rabad, sendo o último deles o Rebbe de Lubavitch. Shineur Zalman, fundador do Hassidismo Rabad, na verdade, detalha os sintomas da doença do Mashiach sofrerá. Fala de todo que... E ele fala isso quando ele se refere ao tzadik, que o tzadik sofre. Shineur Zalman. O Hafetz Haim foi o rabino que escreveu dois grandes compêndios. Quem lembra dele? Hafetz Haim. Escreveu o conciso livro das mitzvot, cumpríveis, dividindo 77 positivas e 194 negativas. Aquele livrinho fino que tem só as mitzvot cumpríveis. E ele também escreveu um livro chamado Shemirat HaLashon, contra a Lashon Hará. E ele foi chamado de Hafetz Haim porque ele falava contra a Lashon Hará. Porque está escrito Mi Raish Re Hafetz Haim. Quem é o homem que deseja ver a vida? Aquele que, entre outras coisas, refreia a sua língua do mal. Ele é tão criticador da Lashon Hará que ele ganhou o título do homem que prolonga os seus dias, que está citado no salmo que a gente canta no sábado de manhã. O Hafetz Haim. Esse camarada, esse Hafetz Haim, esse grande sábio, esse tzadik, disse em seu trabalho por ansiar Mashiach, discute os conceitos das dores de parto de Mashiach. De fato, esta ideia de comparar o tempo de Mashiach à dor e sofrimento que dará à luz é encontrada se a geração na qual Mashiach vier, infelizmente,
vai conhecer muita dor e sofrimento. Então o próprio Mashiach partilhará, na verdade, assumirá a porção maior da doença e da dor. Se Mashiach aparecesse nesse período do dor e sofrimento, como ele apareceu, então. Mas, aí ele fala, por quê? Por que precisa Mashiach, uma pessoa que trará a redenção ao mundo, suportar a doença e a dor? Podemos entender que haja um período de dúvida. Ou talvez Deus não permita a rejeição de alguns. Falta de vontade de aceitar que a Torá diz, ou não estarmos ainda educados nos conceitos de Mashiach e da redenção. O que foi o que aconteceu quando ele chegou? Muitos não estavam educados nesses conceitos, não conheciam as profecias, estavam perdidos. Diziam alguém que sabe ler, ele falou, não entendo porque está selado. Ovelha sem pastor. Esta parte é um processo que podemos aceitar com relutância. É difícil admitir o que ele quer dizer isso, é difícil admitir isso. Porque o processo da redenção, de afastar a grande escuridão, começa com uma pequena luz. Mas a necessidade de lutar, de ensinar e de, como diz Maimônides, curar as feridas, não exigiria doença física. Por que então ficar doente parece ser um pré-requisito para trazer a bondade e a caridade ao mundo? Existem duas razões básicas. A primeira tem a ver com o relacionamento de um líder com o seu povo. Mais especificamente entre Mashiach e a geração que o saudará. Há uma íntima conexão entre eles. É por isso que é fácil confundir Mashiach com Israel. Porque Israel sofreu, Mashiach sofreu igual, porque um líder se compara com o seu povo. A geração é o líder, e o líder é a geração. Em função disso, o sofrimento de Mashiach é por amor dessa geração, para expiar por ela. A dor de Mashiach expiaria seu povo. Não é eu que estou dizendo, não é um site messiânico. São os nossos sábios. Nas palavras de Maimônides, nas palavras de Hafetz Haim, nas palavras de Sheneur Zalman. A segunda razão da doença de Mashiach relaciona-se com o próprio Mashiach. Como explicamos antes, a redenção é um processo, não é uma coisa que acontece de uma vez só. O Mashiach em potencial vem a ser o presumível Mashiach. E depois de confirmado Mashiach, ou seja, ele vem, nós o reconhecemos como Mashiach, mas ele ainda não foi confirmado como um. Por exemplo, ele ainda não está sentado no trono de Davi, ainda não reuniu as tribos de Israel, ainda não reconstruiu o Beit HaMikdash. Então ele é o presumível Mashiach. Cada estágio representa uma transformação da pessoa para que Mashiach possa passar para um estágio seguinte. Ele precisa, de um certo sentido, deixar de ser o que era. Qualquer mudança num estágio, no indivíduo, os estágios da vida, cria uma sublevação e um equilíbrio. Então a doença de Mashiach faz parte da transformação do processo de tornar Mashiach, no pleno sentido, o rei redentor. Tinha que vir como servo sofredor para se tornar um rei redentor. E aí ele para por aqui, e aí ele fala que numa outra situação ele vai falar sobre o ocultamento de Mashiach, onde ele defende que Mashiach deveria vir, ser tirado, e aí fala, ele seria tirado da terra dos viventes, fala aí, cortado da terra dos viventes, e isso está em conexão com lê o texto que fala da terra dos viventes. Isso está em conexão com O 10, né? o 10. Todavia. Será que é o 10? Sua, não, um pouco antes. Será cortada da terra dos viventes. Se puser, é o 8. Da opressão e do juízo foi tirado, e
Então ele foi cortado da terra dos viventes. É isso que diz o texto aí. Versículo 8 de Daniel. Versículo 8 de, Isaías 53. 8 de Isaías 53. Em Daniel 9, na famosa profecia das 70 semanas, fala assim: fica sabendo, pois compreende isto, desde a promulgação do decreto para o retorno da construção de Jerusalém, até um príncipe haverá 7 semanas. Durante as 62 semanas serão novamente edificadas, reconstruídas as muralhas, Depois das 72 semanas, um ungido será, na minha versão, eliminado. Na versão sua fala cortado. Você acha que é tirado da terra? Tirado da terra dos viventes, cortado da terra dos... Quer dizer, o Mashiach deveria ser tirado. Onde está isso? Está em Daniel, capítulo 9. Lá no verso 9. 70 semanas, Daniel. É o 26? É o 20 e 26. 26. Aqui nessa versão fala: será tirado o Messias. Será Não tirado será mais. e não será mais. A minha versão fala: será tirado. Não, será eliminado, embora ele não tenha. Embora ele não tenha. Ficou confuso, né? Como se fosse. Seria tirado, mas não seria, como se fosse isso. É. Tá? E ainda que não terá nada. Hã? E não terá nada. E não terá nada. Aqui fala: não será mais. E não será mais. Ou seja, deixará de existir. Não é que deixará de existir. Deixará de ser visto. Será ocultado, em outras palavras. Será ocultado. Essa é a palavra. Será ocultado de nós. E aí, no Novo Testamento, a gente vê Mashiach sendo escondido pelas nuvens. E aquela pessoa que estava ali, o anjo, seja quem for, fala: olha, ele foi coberto pelas nuvens. Fala: da mesma forma que você viu ele subir, ele virá descer das nuvens. E entre uma coisa e outra, ele está oculto para nós. Posso fazer Pode. sobre esse negócio do renovo? Ah, do renovo, sim. Sobre Jeconias, né? É que o texto 8 aqui, ó, da opressão e do juízo foi tirado. Aham. E quem contará o tempo da sua vida? Uhum. Porquanto foi cortado da terra dos viventes e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Porque Jeconias, ele pecou, né? Sim. Então, o pecado de Jeconias atinge o Mashiach. Sim. E por isso que eu acho que talvez se refira que às vezes eles dizem que Yeshua não é o Messias por causa de Jeconias, que Sim. não teria mais. Sim. E aqui fala: ó, da opressão e do juízo foi tirado. Aham. E Yeshua, se a gente entender como Yeshua, né? Aham. E quem contará o tempo da sua vida? Aham. Ele não está na genealogia. Eles dizem, né? Não tem genealogia para Yeshua por causa de Jeconias. Aí foi quando eu falei semana passada sobre o renovo. E daí eles usam isso para dizer que Yeshua não pode ser o Mashiach, porque Jeconias não teria mais. Isso. Só que eles esquecem de Quem contará o tempo da sua vida aqui? Aham. Ele não está em genealogia. Não. Exato. Não, tá certo sua colocação. Sim, e outra coisa, eles esquecem que na geração de Jeconias está Zorobabel, que também é chamado renovo. E o pecado de Jeconias atingiu o Mashiach. Sim. Fala que pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Sim, entendi o que você quer dizer. Que não é apenas do povo da sua geração, Sim. mas por causa dos que o antecederam, da sua Atingiu o linhagem. Mashiach, Da sua Foi linhagem. atingido por causa do pecado do povo. Uhum, Uma entendi. visão meio coloquial. Não, sim, dando uma visão meio 3D da coisa, uma coisa meio 3D, olhando a coisa por vários prismas diferentes. Bom, gente, é isso. Espero que você tenha gostado aí do nosso shiur de hoje, desse Kabbalat Shabbat. E até o nosso próximo encontro amanhã com o Shaharit Shabbat. Ok? Estudando a Parashá de Metzorah. Shalom e até amanhã.